Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né, da disciplina de proteção de sistemas elétricos, tá? Hoje, gente, a gente vai começar aqui logo na parte muito importante para a gente, depois da parte inicial, né, a gente vê o que é alguns tipos de funcionamentos, a gente já vai para uma parte muito específica, que é a parte de proteção e coordenação de instalações industriais. O que é que acontece? A proteção, né, que a gente utiliza nos nossos equipamentos, ela precisa, pode ter a necessidade de ter uma coordenação e uma seletividade. O que é que acontece? Por exemplo, existem os disjuntores de baixa tensão, né? Vamos pegar um caso simples aqui. Nós temos um computador. Esse computador está ligado em um estabilizador que é ligado na tomada. Então aquele estabilizador ele tem um sistema de proteção, né, contra curto-circuito, tá? Que são os fusíveis, tá? O que é que vai acontecer? Ligado na tomada, a tomada vai ter uma proteção que é o disjuntor, né? Isso, o disjuntor daquele circuito, depois vai ter um disjuntor geral da casa, depois a gente vai ter, como é que se diz? O disjuntor de entrada de medição, né? Que tem que ser igual da casa, normalmente é a mesma coisa, né? Isso é padrão da concessionária também. Depois, essa energia que vem pelos cabos, que vem do transformador, vai ter a chave lá do transformador, né? De média tensão, ou no caso de uma empresa, você pode botar um disjuntor, né? Na parte da baixa tensão para proteger todos os ramais, tá? E indo para média e alta tensão, né? A gente vai ter a chave. Vamos ter os seccionadores, né, nos períodos, nos tempos aí, durante a rede, né, a rede elétrica. A gente tem religadores, tá, um monte de equipamento que tem proteção, né, e até a gente chegar lá na usina, que é onde gera a energia. Então, o que é que acontece? Todas as etapas tem que ter um tipo de proteção. E essa proteção vai ser determinada de acordo com a potência da minha rede, né? Então, e os níveis de tensão também. Então, a partir do momento que vai decaindo os níveis, né, a gente vai tendo mais proteções até chegar, por exemplo, no meu equipamento, tá? Então, por isso que nós precisamos da coordenação, da proteção, coordenação e da seletividade. Vamos lá. Então, vamos dar início aqui. Para que o sistema de proteção atinja a finalidade a que se propõe, ele deve obedecer aos seguintes requisitos básicos. Primeiro, seletividade. É a capacidade que possui o sistema de proteção de selecionar a parte danificada do circuito e retirá-la de serviço sem alterar os circuitos em condições normais. Coordenação. Ato ou efeito de dispor dois ou mais dispositivos de proteção em série, de forma a atuar em uma sequência de operação pré-estabelecida, garantindo a seletividade da proteção. Ou seja, primeiro, seletividade, né? É, é a capacidade que o sistema de proteção tem de selecionar aquela parte danificada que vai retirar. Por exemplo, a gente na nossa casa a gente tem interessante, tem um disjuntor geral e para todos os circuitos e um disjuntor para cada circuito que foi dimensionado. Então eu tenho uma seletividade. Por exemplo, se o chuveiro danificar, dar um curto-circuito, por exemplo, vai inicialmente ter que desligar o disjuntor do chuveiro, né? E não o disjuntor geral. Então isso é a seletividade. Se for um curto muito grande, né, um incêndio e tal, aí realmente vai se partir para o desligamento geral, né? Mas na seletividade, como é que se diz? A gente tem que ir por partes, né? Então eu estou tirando a parte danificada. A coordenação é que eu tenho dois ou mais dispositivos de proteção em série no meu circuito. Então, pegando, é, vamos lá, esse gancho aí. A gente tem o disjuntor da casa, né, o geral da casa, e o disjuntor lá no quadro de medição. Então, pela coordenação, se tiver um problema na minha casa, um curto-circuito, uma sobrecarga no meu sistema elétrico inteiro, tem que desligar o disjuntor geral da casa.
né? Por quê? Ele está em série com o disjuntor lá do medidor, né? Normalmente, o que é que acontece? Tem muitos eletricistas tal que colocam o disjuntor geral como se fosse o disjuntor externo, né? O disjuntor do medidor de energia. E assim, é interessante que a gente tem uma redundância. Tem o disjuntor lá fora, né? Para a gente desenergizar toda a fiação que vai adentrar na casa até chegar no painel, no quadro. E eu tenho um disjuntor de mesma capacidade dentro do meu quadro, tá? Para comandar os outros circuitos, né? Os outros disjuntores que vão comandar os outros circuitos. Então, isso seria uma coordenação, né? Atuar de forma sequencial, tá? Vamos lá. Rapidez. A capacidade de resposta dentro do menor tempo possível, de modo a assegurar a continuidade do suprimento e a demanda do suprimento e a manutenção de condições normais de operação das partes normais. Então, capacidade de resposta dentro do menor tempo possível, de modo a assegurar a continuidade do suprimento e a manutenção das condições normais de operação das partes normais. Rapidez para você para tentar minimizar o tempo de dano, né? Que é o problema, e continuar como é que se diz? Em operação o equipamento. Sensibilidade, né? Capacidade de identificar uma condição anormal que excede o valor limite ou de pick-up para a qual inicia-se uma ação de proteção. É a capacidade de resposta dentro de uma faixa esperada de ajuste, ou seja, a capacidade de proteção. Na proteção responder às sobrecargas e aos curtos-circuitos para as quais foi projetado. Então, a sensibilidade nada mais é, gente, do que, por exemplo, eu tenho um disjuntor convencional e tenho um disjuntor DR. Óbvio que o DR ele tem uma sensibilidade maior do que um disjuntor convencional, porque além das funções de sobrecarga e curto-circuito, ele tem a função contra choques elétricos. Então, a sua sensibilidade é maior, né, do que como é que se diz? Um disjuntor convencional. E confiabilidade, o nome já está dizendo, confiabilidade, tem que ser confiável, né? Então, probabilidade de um componente, equipamento ou sistema funcionar corretamente quando sua atuação for requerida. A confiabilidade tem dois aspectos. Confiança, primeiro, né? É a certeza de uma operação correta mediante a ocorrência de uma falha. E o segundo é a segurança. É a certeza de não haver operação indesejada, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, a gente tem aqui as opções de sobrecarga, curto-circuito, sobretensões, né, descargas atmosféricas que vão cair que podem ocorrer na minha rede. Elas são limitadas, né? Limitação através de dispositivos de proteção, que vão proteger contra esses fenômenos aí. Quem seriam esses dispositivos? A gente pode usar os fusíveis, né? Diazed, NH, tem outros tipos também. Os disjuntores, tá? Que fazem a interrupção e você pode, como é que se diz? Religá-lo, tá? E nós temos os relé térmicos, que é para proteção, por exemplo, de motores, né? Motores elétricos, e os para-raios, que é o sistema de SPDA, né? Proteção contra as descargas atmosféricas, tá? Que podem ocorrer no meu sistema devido às intempéries, né? E aí, como se diz? Provocar, é bem grave, porque provoca incêndio, né? Curtos-circuitos e outros problemas. Tá? Proteção e coordenação em baixa tensão. Prescrições básicas das proteções contra as sobrecorrentes em instalações industriais. Então, sobrecarga. A gente já viu que é sobrecarga e curto-circuito, mas vamos dar uma lida aqui. Sobrecarga, né? Rapidinho, antes de ler. A sobrecarga é quando a gente, por exemplo, tem um sistema em que a corrente elétrica dele é maior do que a corrente nominal, certo? Mas não chega a causar um curto. Vai causar o quê? Um aquecimento, né? Nos meus condutores, no equipamento, e isso aí pode trazer sérias consequências, tá? E o curto-circuito é aquele tipo de corrente elétrica que ele é destrutivo, danifica na hora. Então, a gente diz que
no curto-circuito, a corrente tem que ser maior ou igual que 10 vezes, né, a corrente nominal. Então, sobrecarga. Interromper as correntes sobrecargas nos condutores dos circuitos e motores, de modo a evitar o aquecimento da isolação dos fios e enrolamentos dos motores. Dispositivos para a proteção de motores não devem ser sensíveis à corrente de carga absorvida pelo mesmo. A proteção de motores deve ter características compatíveis com o regime de corrente de partida, tempo admissível com rotor bloqueado e tempo de aceleração do motor. Então, vamos ler aqui o último. A proteção de motores deve ter características compatíveis com o regime de corrente de partida. Tempo admissíveis com rotor bloqueado, tempo admissível com rotor bloqueado e tempo de aceleração do motor. O que é que acontece? Na partida do motor, a gente tem vários tipos de partida. Partida direta, partida em rampa, partida com algum tipo de retardo, né? Uma partida estrela triângulo, né? Com chave compensadora. Tem vários tipos. E aí o que acontece? Nesse caso, a gente tem que ter dispositivos de proteção que eles possam suportar, por exemplo, uma partida com retardo, né? Uma partida com, por exemplo, a corrente nominal tem que subir 3 vezes, 5 vezes, né? A corrente de partida, desculpa, tem que ser 3 a 5 vezes a corrente nominal durante um intervalo de tempo, no máximo 5 segundos. E aí o dispositivo, né, de proteção ele não atua, ele fica ali aguardando. Ele só vai atuar caso esse tempo ultrapasse um tempo pré-estabelecido. O curto-circuito, né? No curto-circuito, os dispositivos de proteção devem ter sua capacidade de interrupção ou de ruptura igual ou superior ao valor da corrente de curto-circuito presumida, ou seja, calculada, no ponto de sua instalação. A energia que o dispositivo de proteção deve deixar passar não pode ser superior à energia máxima suportada pelos dispositivos e condutores situados a jusante, né? Os circuitos terminais que alimentam o motor podem ser protegidos contra curto-circuitos utilizando fusíveis tipo NH ou diazed com retardo de tempo e disjuntores magnéticos. Vamos lá. Indicação de aplicação dos dispositivos de proteção para cada tipo de carga. Então, sobrecorrentes, né? Uma sobrecarga, nos motores a gente pode usar o relé bimetálico com contator e disjuntor térmico, né? Para desligar. Na força, né, iluminação e cargas gerais, a gente usa um disjuntor térmico. Para o curto-circuito, utiliza-se o fusível tipo diazed ou NH, com retardo de tempo ou disjuntor magnético. E as forças, iluminação e cargas gerais, fusível do tipo diazed e NH, com retardo de tempo ou disjuntor magnético. Mesma coisa, né? Mesmo tipo de proteção. Tá? O dimensionamento da proteção. A gente vai utilizar a integral de Joule, né? Integral de 0 a t de I de t ao quadrado vezes dt tem que ser menor ou igual que ICS, né? Ao quadrado vezes t. Quem é ICS? ICS é a corrente de falta que atravessa o dispositivo de proteção. E t é o tempo de duração da corrente de falta. Então, a minha corrente aqui máxima, né? Ela tem que ser menor, né, a integral dela tem que ser menor ou igual que a corrente, né, de falta que atravessa o dispositivo de proteção ao quadrado vezes o tempo de duração dessa corrente de falta. Tá? E C, capacidade de corrente do cabo, né, que nessas condições atinge a temperatura máxima para serviço contínuo, serviço continuado. Então, a corrente, né, capacidade de corrente do cabo, que nessas condições atinge a temperatura máxima para o serviço contínuo. A gente vê aqui o IC, tá? E I, valor limite da corrente para a qual o aquecimento do condutor é adiabático, ou seja, sem troca de calor entre o condutor e a isolação. A integral de Joule é definida como a energia necessária para elevar a temperatura da operação em serviço contínuo até a temperatura de curto-circuito. Então, de novo, a integral de Joule é definida como a energia necessária para elevar a temperatura de operação em serviço contínuo, ou seja, o equipamento funcionando, até a temperatura de curto-circuito. Característica integral de Joule típica de cabos de baixa tensão. Vamos continuar aqui.
A NBR 5410 de 2004 estabelece que a integral de Joule, a qual o dispositivo de proteção deve deixar passar, não deve ser superior à integral de Joule necessária para aquecer o condutor desde a temperatura máxima de serviço contínuo até a temperatura limite de curto-circuito. Ou seja, vamos ler de novo. NBR 5410, né, estabelece que a integral de Joule, a qual o dispositivo de proteção deve deixar passar, né, ou seja, corrente elétrica, não deve ser superior, por isso que é menor ou igual, né, à integral de Joule necessária para aquecer o condutor, né, desde a temperatura máxima de serviço até a temperatura limite de curto-circuito. Ou seja, vamos deixar claro, né? A temperatura dos condutores não deve ser tão alta, né, quanto a temperatura máxima de serviço para aquele condutor e a temperatura de curto-circuito para que o condutor venha a aquecer e gerar um curto, né? Queimar. A queima dele vai fechar um curto-circuito, tá? Então os fabricantes têm essa preocupação, né? Os fabricantes dos dispositivos de proteção, e no nosso dimensionamento a gente tem que levar isso em conta, tá? Para poder tá tudo bem dimensionado. Então, integral de Joule tem que ser menor ou igual que K ao quadrado vezes S ao quadrado. K ao quadrado vezes S ao quadrado é o quê? A integral de Joule para aquecimento do condutor desde a temperatura máxima para serviço contínuo até a temperatura de curto-circuito, admitindo-se aquecimento adiabático, sendo K igual a 115 para condutores de cobre com isolação de PVC e 143 para condutores de cobre com isolação de EPR ou XLPR. E essa é a seção do condutor em milímetros quadrados. Para curtos-circuitos de qualquer duração, onde a simetria da corrente não seja significativa, e para curtos-circuitos simétricos de duração igual ou inferior a 0,1 segundos, é igual ou inferior, né, a 5 segundos, pode se escrever. Então, o que acontece aqui? ICS ao quadrado vezes T tem que ser menor ou igual que K ao quadrado vezes S ao quadrado, né? Então, joga o ICS ao quadrado para cá, o tempo tem que ser menor ou igual que KS vezes K ao quadrado vezes S ao quadrado sobre ICS ao quadrado. Então, ICS, corrente de falta presumida, né? Simétrica, em amperes, e T é o tempo de duração da corrente de falta. Ele estando entre 0,1 segundo até 5 segundos, tá? Só um momentinho. Retornando. Vamos lá. A tabela aqui, ela nos informa, né, a integral de Joule para crescimento adiabático para condutores de cobre. A partir da seção nominal, a gente tem aqui a integral de Joule, tá? Ao quadrado vezes S vezes 10 ao cubo. Então, se eu tenho aqui 1,5 milímetros quadrados a seção do meu cabo, minha isolação PVC, vou ter a integral de 29,7 joules, né? E aqui com EPR e XLPE, que é outro tipo de isolação, eu tenho 46. O que é que acontece aqui? Exemplo. Determinar o tempo máximo que a proteção deve atuar quando um determinado circuito em condutor isolado de cobre de seção 70 milímetros quadrados, tipo de isolação PVC, é atravessado por uma corrente de curto-circuito de valor igual a 65 kA. Então a gente vai utilizar o que? Essa tabela. Aqui, ó. Tem aqui 70 milímetros, isolação PVC, então eu tenho esse valor aqui da integral de Joule, só que é atravessado por uma corrente de curto-circuito de 6,5 kA. Então a gente vai utilizar aquelas formas. O exemplo 2, um CCM é alimentado por um circuito trifásico em condutor de cobre isolado em PVC, de seção de 95 mm. A corrente de falta é de 18.300 amperes e a proteção atua para essa corrente em 0,3 segundos. Verifique se a isolação do condutor suporta essa condição. A gente vai fazer esses exemplos quando for feita a aula online. Tá, pessoal? Vamos lá. Seguindo aqui. Proteção por dispositivo de proteção a corrente diferencial residual, usando DR. Então, fornece segurança à vida dos usuários de energia elétrica
quando a instalação está protegida por um dispositivo dimensionado para uma corrente de fuga no valor não superior a 30 mA, né? Quando essa corrente de fuga for não superior a 30 mA, tá beleza. Se ela for superior, o meu DR tende a ser acionado. Então, a zona 1, né? O que acontece aqui? Corrente em mA e aqui é o tempo. A zona 1 não provoca distúrbios perceptíveis. Então aqui não tem problema nenhum. Zona 2, né? Ela vem aqui, ó. Já pega um pouquinho já pega um pouco aqui da minha curva. Então, não provoca distúrbios fisiológicos prejudiciais, tá? Zona 3, o que acontece aqui? A zona 2 está com o tempo, né? Correndo aqui no máximo 1000 milissegundos, tá? Mas a minha corrente é 20 mA e com o tempo bem mais baixo, ela vai aumentando mais probabilidade de interrupção. Zona 3 provoca distúrbios fisiológicos, né? Se a gente for analisar aqui, ó. Zona 3 provoca distúrbios fisiológicos. Sérios, porém reversíveis, tais como parada cardíaca, parada respiratória e contrações musculares. Choquezinho pesado. A zona 4, né? Provoca distúrbios fisiológicos graves e geralmente irreversíveis, tais como fibrilação cardíaca e parada respiratória. E a zona 5 representa a faixa de atuação do dispositivo de proteção DR para a corrente de fuga de 30 mA. Essa zona aqui, zona 5. Tá? Então a gente vê que o DR abaixo de 30 mA, né, ele fica ali só monitorando. Se a corrente nominal chegar a 30 mA, a corrente de fuga, desculpa, chegar a 30 mA, ele vai atuar, porque ele vai perceber que está tendo uma fuga de corrente em algum ponto ali do circuito, né? E há uma iminência de choque elétrico, tá? E a corrente elétrica acima, né, desse valor, ela pode trazer graves consequências para o corpo humano, né? Desde uma simples queimadura até uma parada cardíaca respiratória e a pessoa vir a óbito, né? Então tem que ter muito cuidado. Proteção, proteção por dispositivo de proteção à corrente diferencial residual. Então, aqui a gente tem o nosso DR, né? Fazendo monitoramento, as redes A, B, C e o neutro ligados na carga. E eu tenho aqui o meu sisteminha que vai fazer o monitoramento da corrente. Tá? E eu tenho uma corrente de curto-circuito aqui, por exemplo. Então, dispositivo de DR instalado em um circuito trifásico. Então, o princípio básico de funcionamento do dispositivo DR leva em conta que a soma das correntes que circulam nos condutores de fase de neutro é nula, tá? Gerando desta forma um campo magnético nulo. Então a soma das correntes tem que ser nula. Ou seja, uma carga totalmente equilibrada. O DR não deve envolver em nenhuma hipótese o condutor de proteção PE, que seria o terra, né? Não pode ter aterramento. Nota: de acordo com a NBR 5410/2004, qualquer que seja o esquema de aterramento deve ser objeto de proteção complementar contra contatos diretos por dispositivos a corrente diferencial residual de alta sensibilidade, isto é, com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA, né? No caso, se a gente for aterrar uma carga e essa carga, né, o funcionamento dela está atrelado, né, a um DR, a gente não pode ter corrente na terra, só para descarga, né, elétrica, né, no caso de algum problema. Só que o que acontece? Se houver uma corrente, né, que passe pelo condutor de proteção, ela tem que ser igual ou inferior a 30 mA. Senão, o meu dispositivo DR vai ficar atuando e a gente não vai conseguir trabalhar com aquele circuito, tá? Pode ocasionar uma morte de uma pessoa, né? Então, assim, a gente tem um equipamento, esse equipamento tem a ligação dele normal, né, o motor, só que ele tem o aterramento da carcaça. O aterramento não é para passar corrente, né? Isso é só para uma proteção, caso tenha uma fuga. Justamente, se tiver uma fuga, o disjuntor DR ou qualquer outro disjuntor terá que atuar. Só que, no caso de um choque elétrico, o DR é mais rápido, né? Ele foi feito para isso aí.
E se a gente tiver uma corrente, né, maior do que 30 miliamperes, ele vai ficar atuando o tempo inteiro nesse condutor de proteção, tá, gente? Vamos lá. Relés térmicos de sobrecarga. O que que acontece? Todos os motores elétricos, gente, precisa ter um relé térmico, porque ele vai ficar monitorando a corrente, né, a temperatura dos condutores. E aí, o que é que vai acontecer? Quando ele vê que a corrente está mais elevada do que, a temperatura está mais elevada do que foi setado no ajuste dele, ele tende a abrir, né, é um bimetálico, ele tende a abrir e aí corta a corrente para o motor elétrico, é uma proteção, né? Então, tempo de atuação da unidade térmica, M igual a IC sobre A. E A é a corrente de ajuste da unidade térmica, e IC é a corrente sentida pelo relé. M é múltiplo de corrente ajustada, né? O que é que acontece? Então, aqui, IC, a minha corrente sentida pelo relé, e IA é a corrente ajustada na unidade térmica. Tá? Ajuste de relé de sobrecarga. Por exemplo, serviço contínuo do motor. A IA, que é a corrente de ajuste da unidade térmica, tem que ser maior ou igual que a IC, que é a corrente sentida, para ele trabalhar normal. A IA tem que ser menor ou igual que a INC. INC é a corrente nominal do condutor. Tá? Corrente sentida pelo relé, corrente nominal do condutor. Porque aqui tem um multiplicador, tá, gente? Vamos lá. E a TRB, tempo de rotor bloqueado, que é quando o equipamento ainda não está em movimento, é chamado de rotor bloqueado. Tem que ser maior ou igual que TAR, né? Quem é o TAR? TAR não tem, né? Vamos ver depois quem é esse TAR, que é maior, que tem que ser maior que o TPM, tempo de partida do motor. Então, o tempo de rotor bloqueado, né? Tem que ser maior ou igual que o tempo, deve ser o IA, deve estar errado aqui, né? Pelo relé, que é o tempo de partida do motor. Tá? Características de atuação do relé 3UA da Siemens. Então, analisando aqui, né, tempo de disparo em segundos e em minutos, né, a curva aqui, tem múltiplos de corrente ajustada, curva 2, curva 3 para correntes trifásicas e a curva 2 para correntes bifásicas. Aqui a gente tem a classe de tempo de partida 10 segundos, então, como é que está aqui? Ó, em 4 amperes, né, por exemplo, o tempo de disparo seria de 10 segundos. Nesse caso aqui, né, do 6 aqui, né, tem um múltiplo, aqui tem que ser vezes alguma coisa. Por exemplo, 6 amperes seria aqui em torno de 2, 3, 4, 5, 6, 5,5, né, a 6, até 7 amperes aqui, para poder ele atuar. Tá? 7 segundos, desculpa, 5,5 a 7 segundos aqui para poder fazer a atuação, né? Basicamente, o que que ocorre aqui nos relés térmicos? O relé térmico é para proteção do motor, monitorando a corrente, né? E verificando com o ajuste que foi colocado pelo eletricista, pelo técnico ou pelo engenheiro. E aí ele verificar se a corrente nominal, né, de uso contínuo está maior do que o que foi setado, ele vai abrir, porque os condutores vão sofrer com aquecimento, né? Está tendo uma sobrecarga, tá? E aí ele tende a proteger aquele equipamento, o motor elétrico e os seus condutores. Se a corrente nominal estiver abaixo do que foi setado nele, aí ele vai deixar continuamente funcionando, sem problema nenhum. Pronto, agora a gente tem aqui serviço de curta duração ou intermitente, S2 e S6. Então, IQ, a corrente equivalente do ciclo de carga, é igual a raiz de IPM ao quadrado, né? Quem é IPM? IPM, tempo de partida do motor, vezes a corrente, desculpa, corrente de partida do motor, vezes TPM, tempo de partida do motor, mais INM, né? Ele também não indicou aqui, pode ser a corrente nominal do motor ao quadrado vezes o tempo nominal, né, do motor. Tempo de regime nominal de funcionamento
normal de funcionamento, é isso mesmo, sobre TT. Né? Quem é TT? É TPM mais TM. Ou seja, T, tempo de partida do motor, mais o tempo normal de funcionamento. TT é igual ao tempo de ciclo de funcionamento, mais 1/3 vezes TR, que é o tempo de repouso. Então, o TA, né, tempo TA corrigido é igual a 0,25 vezes TAR. Tempo de serviço de curta duração intermitente. Vamos lá. A gente não vai se ater muito a esses cálculos aqui agora. A gente vai fazer isso aqui em sala de aula, tá? Nota: em determinados casos, pode-se omitir a proteção de sobrecarga dependendo do regime de serviço do motor. No entanto, é sempre aconselhável seguir a orientação do fabricante da máquina a ser acionada. Aqui a gente tem uma tabelinha, né? Características elétricas dos relés bimetálicos, que são os relés de proteção, né? Relés térmicos. Potência de motores trifásicos padronizados pela NBR 5432, categoria de utilização, AC3. Então, o tipo aqui, né? Qual é a potência? Começando aqui de 2,2 kW, vai subindo. Aqui, qual é o nível de tensão? Normalmente na indústria a gente usa 440, mas você tem esses três tipos aqui, né? O ajuste faixa de ajuste. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 440 volts, 5, 6 e 7,5, né? E o meu ajuste é de 6,3 a 10 amperes, né? E aqui é o ajuste, tá? Para montagem acoplado aos contatores, aí a gente tem que ver essa configuração aqui. Fusíveis máximos de azed ou NH, que são aqueles que têm um retardo, 25 amperes, tal, porque na partida pode chegar, por exemplo, a essa corrente e depois ele vai para a corrente nominal. Vamos pegar aqui, por exemplo, 22 kW. A gente tem 440 volts, eu tenho 60 amperes, né? 60 amperes. E a minha faixa de ajuste do relé é de 70 a 88 amperes. Aqui, se eu quiser usar com certeza eu vou ter que usar a contatura, né? Eu tenho que usar os tipos de contatura, 3TF46, né? Até 3TF49, usando 85 amperes. E a faixa de trabalho aqui se eu for colocar os fusíveis, né, de azed e tal, tem que ser de até 160 amperes, tá? Fusíveis com retardo. A NBR 5410, 2004, considera corrente de sobrecarga de pequena intensidade quando o condutor atinge uma temperatura de regime não suportável, não superior à temperatura máxima de sobrecarga relativa à natureza da isolação, dada na tabela 3.5. Então vamos ler de novo. A NBR 5410, 2004, considera a corrente de sobrecarga de pequena intensidade quando o condutor atinge uma temperatura de regime não superior à temperatura máxima de sobrecarga. Beleza. Relativa à natureza de sua isolação, dado na tabela 3.5. Então, por exemplo, para o PVC, o tempo máximo, né? Temperatura máxima de serviço contínuo, 70 graus. E para o EPR e o XLPE, 90 graus. Então, uma sobrecarga de pequena intensidade, a temperatura seria menor do que isso aqui. Aqui a gente tem aqui a temperatura limite de sobrecarga, de 100, né? Máxima, até 70 ele vai funcionar bem, né? Passou de 70 a 100, já começa a derreter a isolação. E aqui o curto-circuito, 160 amperes, é para proteger mesmo, tem que ser uma proteção muito rápida. Corrente de sobrecarga de até 1,45 vezes a capacidade nominal do condutor são consideradas de pequena intensidade também. Podem ser toleradas por um longo período de tempo, porém, devem ser limitadas na duração para não prejudicar a isolação do condutor. Ou seja, às vezes a gente tem um equipamento ali, está funcionando de boa, aí você coloca como é que se diz? Força ele, né, de um jeito tal, que ele tem que, o motor está acoplado a um equipamento com maior torque e tal, aí ele vai precisar de uma maior corrente, uma maior demanda ali para ele trabalhar. E aí você vai forçar mais os condutores, né? Nessa forçação dos condutores, a temperatura tende a se elevar. Então,
É por isso que tem que ficar de olho na temperatura dos condutores para não deixar chegar, né, à temperatura máxima de serviço e evitar, né, temperatura limite de sobrecarga e temperatura limite de curto-circuito para o condutor. Exemplo de aplicação 5.3, vamos lá. Determine o ajuste do relé bimetálico de um motor de 50 cavalos, 380 volts, 4 polos em regime de funcionamento S1, alimentado por um circuito condutor unipolar de cobre, isolação PVC de seção igual a 2,5 mm quadrados, instalado em canaleta fechada embutida no piso. Tempo de partida do motor é de 2 segundos, utilizando as fórmulas lá que a gente olhou, né? Determine também, vamos lá, o segundo aqui, determine o ajuste do relé bimetálico de proteção de um motor de 75 cavalos, 4 polos, 380 volts, acionado em regime intermitente tipo S4, dado na figura abaixo. O tempo de partida do motor é de 3 segundos. O motor opera em condições de sobrecarga de 10 segundos. O condutor é do tipo unipolar, isolado em PVC e está instalado no interior do eletroduto enterrado no piso. Vamos fazer na nossa aula online. Vamos lá. Disjuntores de baixa tensão. Podem acumular várias funções. Por exemplo, proteção contra sobrecarga, a gente já sabe. Contra curto-circuito, já sabemos. Comando funcional, né? Manobra do circuito, também sabemos. Seccionamento, que é a abertura em carga, e proteção contra contatos diretos, seria o choque elétrico. Parâmetros. Parâmetros elétricos. Corrente nominal. Circula permanentemente no disjuntor sem causar sua atuação. Tensão nominal é aquela a qual estão referidas a capacidade de interrupção e as demais características nominais do disjuntor. Tensão de operação. Né? Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito. É a máxima corrente presumida de interrupção de valor eficaz que o disjuntor pode interromper, operando dentro de suas características nominais de tensão e frequência. Então, a gente também tem que verificar isso aí, né? Que é a máxima corrente de interrupção de curto-circuito. Né? Normalmente os valores são bem altos, só que pode ter um curto muito complicado, muito grande. E aí ele acaba que destrói, além o disjuntor, né? Todo o circuito, o disjuntor ele não vai conseguir atuar direito e aí pode ficar até, vamos dizer assim, sem operação, né? Não conseguir operar. Disjuntores de baixa tensão, vamos lá, a gente já viu essa curva, né? Característica de atuação do disjuntor termomagnético. Tempo convencional, tá? K1, K2, o múltiplo de corrente nominal, vezes Ln, tal. Então, dispara aí. A gente tem aqui o disparo térmico, que é a parte de sobrecarga. Temos aqui a ação do disparador magnético, que é o curto-circuito. E a faixa de tolerância K3, IN, AK2, AK4 e IN. Então, vamos lá. Nós temos aqui agora três regiões, né? A, B e C. Três tipos de corrente. IA, IM e IRD. IA, né, seria a corrente, IA ou IN, a corrente nominal do ajuste ou de ajuste. IM, corrente de sensibilidade da unidade magnética. E IRD, a corrente de interrupção do disjuntor. Então a gente ajustou a de sensibilidade da unidade magnética e a corrente de interrupção. Então, ao longo do tempo, né, da corrente. E I a corrente sentida pelo disjuntor, I ao quadrado vezes T. Então, a gente vê que tem aqui um tempo de atuação. Vamos ler aqui o que está acontecendo. Região A, beleza. Com I menor ou igual que IA. Então, I menor ou igual que IA. Não existe limitação de corrente. Beleza. Trabalhando perfeitamente. Região B, IA maior que I e menor ou igual que IM. Né? Tempo de disparo longo devido à temporização da unidade térmica. Você vai colocar lá, você pode ajustar isso aqui, né? Esse tempinho. Região C, IM maior que I, só que é menor ou igual que IRD. Tempo de disparo de curto, ou seja, disparo longo, disparo curto, é direto. Né? Devido à atuação sem temporização da unidade magnética. Ou seja, você não colocou tempo e aqui a gente coloca um tempo de atuação. E a região D, que é I maior que IRD, né?
caracterizada pela impropriedade do uso do disjuntor. Beleza. Maior que IRD. Né? Integral de Joule, disjuntor, tal. Que seria um outro exemplo. Mas dá para a gente entender. Aqui, corrente livre. Aqui eu tenho um tempo de disparo longo, né? No caso da parte térmica, com temporização. Aqui eu tenho um disparo curto, né? Caracterizado por uma parte de sobrecarga, né? Curto-circuito, desculpe, unidade magnética. Aqui eu tenho um tempo de impropriedade do disjuntor, ou seja, ele já não serve para utilizar para esse tipo de corrente, para essa corrente não. Disjuntor de baixa tensão, especificação e ajuste de proteção contra a sobrecarga. IA maior ou igual que IC. Já viu o que é? IA e C, IA menor ou igual que NC, né? Vamos passar isso aqui, tá, gente? Não tem necessidade não. Outra parte que a gente pode passar. Sim, disjuntores do tipo L, desculpa. Adequados à proteção de circuitos de distribuição, circuitos de iluminação, de tomadas e de comando. O disjuntor tipo L é o mais convencional, mais comum para, no nosso caso, residencial e comercial. Disjuntores tipo G, adequado para equipamentos sujeitos a sobrecargas motores. Tá? Então, por exemplo, fusível, GL, né? Aí a gente tem as características aqui do fusível. Fusível G1, G2, GG, né? E aqui a gente tem os tipos de fusível, de disjuntores e fusíveis, tá? Disjuntores em geral, né? Que serve tanto para a parte residencial, quanto comercial, quanto até industrial, né? Pequeno porte para escritórios. E disjuntores de caixa moldada, que são utilizados na área industrial, porque eles têm ajustes, né? Esses botõezinhos vermelhos aqui nada mais são do que os ajustes de tempo de disparo, de corrente máxima, né? Na partida de motor, tal. Um tipo de disjuntor especial, chamado de caixa moldada. Vamos passando. Tá. Então, aqui a gente tem algumas características, né? Não vou me ater muito a isso aqui. Nós já vimos esses gráficos aqui, né? Carga trifásica, bifásica por fase, o tempo de disparo, né? Aqui com outros gráficos, né? Com corrente ajustada, tipo de disjuntor. Aqui é o 3V, o 13, e esse aqui 3VF é 3, 5 e 6. Por aí vai. Temos os exemplos. Vamos lá, fusível. São dispositivos destinados à proteção de circuitos elétricos e que se fundem quando percorridos por uma corrente de valor superior àquela a qual foram projetados. Né? Classificação pela IEC, utilização de duas letras. Né? Primeira letra significa faixa de interrupção. O G significa atuação para sobrecarga e curto-circuito. E o A significa atuação apenas para curto-circuito. Tá, gente? Então, a gente tem essa diferenciação. Então, o G para sobrecarga e curto-circuito, ele vai trabalhar nos dois, e o A apenas para curto-circuito. E a segunda letra, que significa categorização da utilização. L ou G, proteção de cabos e uso geral. M, proteção de motores. E R, proteção de circuitos com semicondutores, né? Ou seja, placas eletrônicas. Aqui um exemplo. GG e GM, né? Utilizados na proteção contra correntes de sobrecarga e curto-circuito. Então, GG, proteção para proteção de cabos em geral, e GM para proteção de motores. E AM, por exemplo, né? Utilizado apenas para proteção contra correntes de curto-circuito. Assim, são indicados para a proteção de circuitos de motores, supondo-se que já tenha um dispositivo de proteção contra sobrecarga, que seria um relé térmico, bimetálico ou disjuntor térmico. Né? Então, existe muita utilização para esse AM, né? Porque normalmente a gente tem que colocar, né, no nosso sistema um relé térmico bimetálico, um disjuntor térmico, né? Muitas vezes a gente usa o disjuntor motor, e aí podemos usar fusíveis, né, que são indicados apenas para curto-circuito. Tipos construtivos. A gente tem um NH, ou diazed, ou diazed, né, algumas pessoas chamam assim.
do tipo com retardo. Os fusíveis NH e diesel apresentam a classificação AM, né? Apenas para curto-circuito e para motor e sendo utilizados em motores elétricos. E, portanto, são largamente utilizados na proteção de circuitos de motores contra correntes de curto-circuito, considerando que já se tem a proteção contra sobrecarga. Isso mesmo. Os fusíveis AM são dotados das seguintes características. Não devem fundir para correntes menores ou iguais que a K1 vezes IN, né, vezes a corrente nominal. Podem fundir para as correntes entre K1 vezes IN e K2 vezes IN. E devem fundir para correntes maiores que K2 vezes IN. Então, por exemplo, eu tenho K1 e K2. E aqui eu tenho uma curva para o fusível. Então, vamos lá. Curva de tempo mínimo de fusão da corrente. Fusão corrente. Zona de tempo corrente. E curva de tempo máximo de interrupção corrente. Então, aqui ele não deve se fundir. Aqui ele pode se fundir nesse intervalo. E aqui ele deve se fundir. Tá? É isso que aqui está falando. Aqui é uma curva do fusível, por exemplo, um fusível NH. Né? Então aqui a corrente 10 a terceira, 1000 amperes, por exemplo. Tá? Usando aqui essa curva aqui, né? Aqui em 4 segundos, tempo de fusão. Ele deve se fundir em 0,4 segundos, aqui em 4 segundos, né? Ou 40 segundos. Não, 4 segundos, é isso mesmo. 4 segundos e 0,04 segundos ele não se funde e 4 segundos ele se funde. Para uma corrente de 160 amperes. É uma coisa do diário. Vamos lá. Aqui a gente tem outros tipos, tal. Um exemplo aqui para uma corrente de 500 amperes, né, fusível NH, tal. O que é que acontece aqui? Eu tenho uma corrente de 4 amperes, 4 vezes 10 a terceira, né, vai dar 4.000 amperes, um tempo de atuação de 0,4 segundos. Muito rápido, né? Isso a gente utilizando aqui para curto-circuito, tá? Então, pessoal, aqui a gente finaliza, né, mais uma aula. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Na próxima aula que a gente for fazer, a gente vai fazer ela de modo síncrono e tirando as dúvidas e também fazendo os exercícios. Muito obrigado, gente, e até breve para vocês. Até logo.